Estamos de volta e no próximo painel vamos tratar de assuntos altamente relevantes para o setor de radiodifusão no Brasil. Vamos falar dos projetos constantes das agendas regulatórias do Ministério das Comunicações e da Anatel, com foco em inovação, expansão da televisão digital terrestre e o projeto de compartilhamento de infraestrutura, o edital de licitação de 5G, o futuro da banda C e das operações de TVRO. Quem conduzirá o painel é Cristiano Flores, diretor-geral da ABERT. Cristiano, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite para moderar este painel. Agora é com você. Lívia, muito obrigado pela gentileza. Nós vamos conduzir por aqui. Primeiramente, eu quero destacar a satisfação, em nome da ABERT, ser convidado pela organização da SET, na pessoa do presidente Fini, a quem eu agradeço imensamente. Bom, me acompanham neste painel pessoas a quem eu tenho grande admiração, o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maxiliano Martinhão, Max, o superintendente de outorgas e recursos à prestação, Vinícius Caran, eu vou gentilmente chamá-lo de Caran, a Ana Elisa Faria Silva, que é gerente de planejamento e líder de regulatório de tecnologia do Grupo Globo e diretora da SET, que representa neste painel a SET, e Samir Nobre, um grande companheiro das discussões institucionais, diretor-geral da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Este painel foge bastante do que nós vemos discutindo até agora, porque nós vamos para uma outra camada, que é a camada regulatória. No painel anterior discutimos muito sobre a tecnologia propriamente dita, e nós vivemos um ambiente de transformação, não só na radiodifusão, na indústria criativa como um todo, na indústria de mídia. Para terem uma ideia, hoje nós temos a implementação da televisão 2.0, a TV digital em andamento. Nós temos uma política pública que prevê o switch-off do sinal analógico de televisão até 2023, e mesmo no ano de pandemia, um ano muito difícil, nós demos um passo relevante em termos de política pública, no que diz respeito ao DTV Play, a TV 2.5, a TV conectada, e o Fórum nos agracia, mês passado, com a chamada pública, na direção e nas discussões em andamento relativas à TV 3.0. E, obviamente, que por trás das discussões tecnológicas, desses sistemas tecnológicos, está sempre a busca da indústria da televisão de uma televisão mais imersiva, mais interativa, mantendo-se competitiva e mostrando a vocação do setor, especialmente da televisão aberta, que é ser uma janela permanente e aberta para o futuro. Obviamente que, por força desses avanços tecnológicos, a agenda regulatória do setor vive um período muito rico. E aqui, neste painel, como destacou a Lívia, nós vamos discutir, basicamente, duas políticas públicas relevantes. A primeira, de expansão da televisão digital terrestre. Nós viramos um case de sucesso com a implementação da televisão digital, em parte até no grupo conduzido pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, no GIRED, que une representantes do poder público e da iniciativa privada, tanto radiodifusores como a indústria de telecomunicações, e foi realizado, mais de 1.500 municípios tiveram a digitalização completa, 130 milhões de brasileiros impactados. E semana passada nós tivemos uma decisão relevante tomada pelo Conselho Diretor da Anatel, relativa a que nós podemos chamar uma segunda etapa das discussões do GIRED, e que dizem respeito à utilização do saldo remanescente dos recursos de licitação da faixa de 700 MHz. Foram aprovados projetos no âmbito não só do GIRED, mas pelo Conselho Diretor, que é o órgão responsável pela aprovação desses projetos adicionais de utilização do saldo, e um deles deverá alcançar um número extraordinário de municípios de pequeno porte, levando o sinal digital. E aí, saber, não só a ABERT, mas, sobretudo, a Abratel, em parceria com a Astral, que representa o sistema legislativo de televisão, e a própria EBC,
Lá atrás foi apresentado um projeto, né, este projeto que resultou na sua aprovação semana passada, e eu gostaria que você compartilhasse conosco a estrutura desse projeto aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Cristiano. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Abratel, eu gostaria inicialmente de agradecer a SET pelo convite para participar desse painel e aproveito aqui para cumprimentar todos os painelistas, secretário de Radiodifusão Maximiliano Martião, superintendente de outorga e recurso à prestação Vinícius Caram, Enelisa da Rede Globo e, claramente, você, Cristiano, como moderador desse painel. Bom, a decisão da Anatel, proferida na quinta-feira passada, ela foi histórica para o setor de radiodifusão. Após 2 anos da apresentação do projeto da radiodifusão, que foi um projeto apresentado inicialmente pela Abert e Abratel, junto ao Gired, estimado em 844 milhões de reais, e que ao longo desses 2 anos teve a incorporação dos projetos da EBC e da Astral, que representa a rede legislativa composta por TV Câmara e TV Senado, o Conselho Diretor da Anatel aprovou por unanimidade a destinação de parte do saldo remanescente do leilão dos 700 MHz para a continuidade do processo de digitalização do sinal de televisão em todo o país. Vale citar aqui que, embora o setor de radiodifusão tivesse, desde o início da apresentação do projeto, total segurança quanto à sua aderência ao edital e às políticas públicas estabelecidas pelo Ministério das Comunicações, nós tínhamos plena convicção de que essa aprovação padecia de uma decisão cautelosa e robusta por parte do Conselho Diretor da Anatel. E essa tomada de decisão, na nossa visão, veio amadurecendo ao decorrer do tempo, com todo o trabalho primoroso executado pelo Gired sob a coordenação do conselheiro Moisés e com toda a assessoria técnica do secretário do Gired e superintendente Vinícius Caram. E ao final desses 2 anos, o setor de radiodifusão e os cerca de 24 milhões de brasileiros que serão beneficiados diretamente por esse projeto foram agraciados com uma decisão histórica após uma construção técnica, robusta e extremamente segura do ponto de vista jurídico, apresentada pelo conselheiro substituto Abraão Balbino, que, para corroborar toda a sua robustez do voto apresentado, foi acompanhado por todos os membros do Conselho Diretor da Anatel. Mas, passando um pouco essa fase de agradecimento, que eu acho que era necessária para todo o Conselho Diretor da Anatel, vamos falar um pouco agora sobre o projeto, de fato, que foi aprovado pela Anatel. Bom, Cristiano, segundo o edital do leilão da faixa de 700, caso houvesse saldo remanescente, esse deveria ser destinado para a compra de conversores de televisão digital. A destinação de conversores para os beneficiários dos programas sociais do governo federal foi uma política pública fundamental para assegurar que nenhum brasileiro fique gratuito de televisão. Acontece que, passados mais de 10 anos da primeira transmissão de televisão digital no Brasil, nos deparamos à época, ali em 2018, com um número significativo de municípios que não possuíam nenhuma estação de televisão digital. Na época, se não me engano, nós tínhamos cerca de 1.900 municípios que não possuíam nenhum tipo de sinal digital. Portanto, não fazia sentido distribuir kit de conversores nas localidades em que não há sinal digital. Falando de forma mais clara, a política pública prevista no edital seria inócua. O dinheiro público seria destinado de forma ineficiente. Com isso, o projeto do setor de radiodifusão foi apresentado com o objetivo de garantir a continuidade do processo de digitalização da televisão aberta e gratuita, atendendo aos municípios que possuíam acesso ao sinal analógico e que ainda não dispunham de nenhum sinal digital terrestre. A proposta do projeto, portanto, foi a utilização dos recursos para além da distribuição dos kits de recepção digital às famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal, utilizá-lo também para instalação de estações de retransmissão digital terrestre compartilhadas para a digitalização do sinal das estações analógicas localizadas nos municípios elegíveis ao projeto, garantindo a migração da programação do formato analógico para o digital. Aqui, nesse mundo, nós estamos falando basicamente de 1.700 municípios, onde residem 24 milhões de brasileiros, sendo 4,5 milhões de famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal, que serão beneficiadas com kits conversores. Mas deixando um pouco aqui a alegria e empolgação de lado pela aprovação desse projeto histórico, essa decisão da Anatel traz uma responsabilidade enorme para todos os radiodifusores presentes nos cerca de 1.700 municípios que poderão ser beneficiados com esse projeto. Para que, de fato, tenhamos êxito na sua implementação, o setor de radiodifusão, o governo federal, através do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações, terão um trabalho hercúleo de mobilização junto às prefeituras municipais e junto às emissoras afiliadas para que essa política pública saia do papel e seja concretizada na prática, assegurando que a televisão digital, responsável por levar um serviço gratuito, com informação, cultura e entretenimento,
seja uma realidade para todos os brasileiros até 31 de dezembro de 2023. Eu tenho certeza que o setor irá fazer o seu papel e temos plena confiança em todo o corpo técnico do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações para fecharmos o processo de digitalização do sinal de televisão de forma primorosa como uma das maiores políticas públicas da história da comunicação de massa no Brasil. Eu acho que, basicamente, o que eu tinha para colocar, Cristiano, era esse ponto simples. Acho que o projeto ele vem justamente para potencializar essa política pública da distribuição dos conversores para a população mais pobre, que são os beneficiários dos programas sociais do governo federal. E como nós estamos falando aqui de, basicamente, municípios em que não há viabilidade econômica para a instalação dessas emissoras, o projeto ele surgiu justamente para viabilizá-lo e levar a radiodifusão para todos os brasileiros, em todos os rincões do Brasil, e levando esse serviço gratuito extremamente importante para toda a sociedade. Muito obrigado, Samir. Eu destaco aqui, você fez uma análise muito completa do projeto, o alcance, né, de 24 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas de baixa renda, em torno de 1.700 municípios, com não só uma infraestrutura compartilhada para levar o sinal digital, como também com a distribuição de kits conversores. Eu gostaria de ouvir o superintendente Vinícius Caran, porque nós estamos falando de uma decisão tomada na semana passada, como o Samir destacou bem, o relator foi o conselheiro Abraão Balbino, mas foi uma decisão unânime, né? Ela foi uma decisão coesa. E eu gostaria de lhe ouvir, superintendente, sobre obviamente, sobre os detalhes dessa decisão. O voto, salvo engano, foi disponibilizado há pouco tempo, ontem ou anteontem, e quais são os próximos passos? Você também acumula o cargo de secretário, né, no GIRED, e o que você pensa, né, ou já tem em mente em relação aos próximos passos, já tratando um pouco também da fase executiva desse projeto? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a SET pelo convite, já saudar aqui os colegas painelistas, aí o Samir, o Cristiano, a Anelisa, o secretário Max. Relevante, é um momento histórico, acho que para todos nós, como já foi comentado pelo Samir. Essa decisão do Conselho na reunião 893, ela foi um marco importante, então que já faço aqui, já parabenizo, né, o trabalho feito pelo Conselho Diretor, pela aprovação, mas não tem como não ressaltar o trabalho conduzido no âmbito do GIRED pelo conselheiro presidente Moisés. Então, ele soube conduzir, atendendo aí todas as premissas dadas para o uso, né, do saldo remanescente, um trabalho muito sério, né, como gestor público, de avaliar, seguir os passos para atender aí todos os pontos necessários, inclusive aí a última portaria 6.370 do Ministério, como bem colocado pelo Samir, onde define aí as políticas públicas para os projetos adicionais, colocando a distribuição de conversores como prioridade, depois a instalação das estações retransmissoras e, por fim, projetos de ampliação de infra de transporte. Então, a decisão do conselheiro substituto Abraão, então vai ao encontro essa unanimidade, e não posso deixar de destacar, né, que a televisão aberta, terrestre, gratuita, é importante meio, né, de comunicação que contribui para a efetivação do direito fundamental de acesso à informação, assegurado aí pela Constituição, no inciso 14 do artigo 5º da Carta Magna, como promove o entretenimento, auxilia na concretização do direito social de lazer de milhões de brasileiros, principalmente os de baixa renda, que tem na televisão aberta terrestre o principal meio de acesso à informação. Então, pontuando, detalhando um pouco da deliberação do voto do conselheiro Abraão, então ele determinou, né, que fosse realizada imediatamente, né, a execução da etapa 1, ele chamou de etapa 1, para o projeto do setor de radiodifusão, no valor de 650 milhões, mais 700 mil kits de conversores de TV digital terrestre em estoque na EAD, bem como aí avaliar o projeto do PAIS para executá-lo inicialmente no valor de 165 milhões.
Então, essa etapa, vamos chamar etapa 1 do projeto da radiodifusão, atendendo aí a população entre 7 mil e 50 mil habitantes, eu acho que é essencial, é um projeto desafiador, nós temos que seguir, né, alguns passos, assim como nós temos no GIRED, acho que não sei se todos conhecem a estrutura do GIRED, nós temos alguns subgrupos técnicos de trabalho, né? Então a gente vai ter que reativar alguns subgrupos técnicos de trabalho, como o GTCOM, que é responsável por fazer toda a comunicação e divulgação dos trabalhos. Nós temos aí o grupo de projeto, o GTP, né, que faz toda a parte aí da execução dos projetos. O GTF, que é responsável por avaliar as finanças, o uso do saldo, de forma a garantir o uso adequado. A proposta, como você comentou, Cristiano, a proposta agora é reunir o GTP para fazer uma atualização dos municípios a serem contemplados, baseado aí na data de corte aí que o secretário vai poder falar melhor, né? Foi definida a data do dia 1º de setembro para avaliar os municípios que tinham ou não canais simplesmente analógicos para ser beneficiados. Então, convocar o grupo, onde tem a participação das operadoras, das prestadoras de celular, bem como representantes do Ministério, da ABERT, da Abratel, da Astral. Então, reunir esse grupo, convocar a EAD para estabelecer um projeto, fazer um kick-off de um novo projeto e iniciarmos aí, ano que vem, a gente tem algumas etapas, né, que se planeja, de seleção dos municípios elegíveis, o planejamento em grupos, como foi destacado, né, de acordo com a população, como vão ser beneficiados agora entre 7 e 50 mil, ver aí como será o chamamento público das prefeituras, priorizar os municípios que terão maior interesse, identificar a infra atual, identificar os pontos de transmissão, bem como aí fechar, de fato, os projetos das novas estações, que beneficiarão aí, como comentado, mais de 25 milhões da população e mais de 5 milhões de domicílios. Muito obrigado, superintendente. Eu queria destacar aqui da sua fala da complexidade que não é só digitalizar, é tratar do plano de comunicação, né, junto à população local, inclusive, para a retirada dos kits, e lembrando que foi aprovada a EAD como a gestora e executora desse projeto. Então, em linhas gerais, nós estamos restabelecendo a dinâmica de funcionamento do GIRED, como se nós estivéssemos lá em 2014, depois de 2016, quando surgiu o GIRED, e nós tratamos dessa primeira onda, né, de digitalização e, consequentemente, switch-off. Então, é um trabalho realmente desafiador. Complementando, Cristiano, por favor. Só desculpe interromper, só complementando, né? Então, o trabalho que foi realizado nos últimos 2 anos, ele foi muito embasado, muito sedimentado, construído com o parecer da nossa PFE, da nossa Procuradoria, covalidado pelo relatório do Tribunal de Contas da União e agora para sacramentar com essa decisão do Conselho Diretor. Perfeito. Cara, eu gostaria de ouvir agora o nosso secretário de Radiodifusão, Max Martinhão, e destacando, Max, que o Ministério das Comunicações sempre foi muito firme em relação a este projeto, em termos de política pública. O apoio do Ministério foi sempre fundamental, inclusive durante todo o processo, né, não só em relação ao projeto, mas nas fases anteriores. Gostaria de ouvi-lo sobre a aprovação dessa decisão, né, desse projeto agora deixar de ser um projeto, irmos para a fase executiva, ele se tornar realidade e de uma maneira geral, parte da definição da política pública da fase executória, a competência será do Ministério. Como o Caran destacou, foi editada uma portaria, salvo engano, no dia da decisão da Anatel, estabelecendo uma linha de corte dos municípios. Então, eu queria lhe ouvir, basicamente, em 3 eixos. Sua visão em relação a esta política pública, como é que vai se dar agora a análise desses municípios elegíveis com base nessa linha de corte estabelecida pela portaria ministerial, e também esse, para mim, que é um desafio enorme, o que eu chamo, e todos estão chamando de chamamento dos municípios, que tem que, de certa forma, manifestar interesse em participar
deste processo. A palavra é sua, secretário. Muito obrigado. Tá mudo. Obrigado, Cristiano. Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os colegas aqui de painel, a Enelisa, o Samir, o meu amigo Caran, né, companheiro de Anatel, e também você, Cristiano, né, e saudar todos os colegas da SET que estão nos ouvindo, dizer que é uma satisfação estar aqui. Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando muito bem. Tivemos um problema técnico aqui, mas vamos lá. Quero saudar a todos aqui, dizer que é uma satisfação estar participando aqui do evento, né? Dizer que a gente está passando por um momento único, né, a meu ver, na radiodifusão, né? E trazer, obviamente, os cumprimentos do nosso ministro Fábio Faria, né? Ele que, quando me convidou para assumir a secretaria, me deu algumas demonstrações muito claras do que pretendia para a radiodifusão, entre elas, acelerar os processos, desburocratizar o processo, apoiar o setor que tem enormes desafios, né, com esse processo da digitalização, e, enfim, né, é um grande padrinho que a radiodifusão tem no governo federal para o desenvolvimento do setor. Tá? No tocante ao processo da digitalização e da receita e decisão da Anatel, né, inicialmente dizer aí da nossa satisfação desse projeto ter sido construído pela Abratel, pela ABERT, né, em consenso, construído com a área técnica, apresentado ao GIRED, aprovado ao GIRED, e isso, né, inicialmente aqui é um aspecto que a gente deve ser saudado, né? Vocês conhecem um pouco da minha trajetória aqui no Ministério, estou aqui há bastante tempo, né? E eu participei lá atrás do primeiro desligamento, do desligamento piloto, em Rio Verde, né? Tive a satisfação de participar do desligamento Nutella, aquele com festa, aquele, né, com brinde, com alegria, né? Mas participei também do raiz. Eu subi o morro, fui lá desligar o transmissor, né? E isso foi uma experiência que eu tenho, uma das grandes experiências da minha vida, né? Mas eu quero registrar esse fato para dizer, né, de como o setor cresceu, amadureceu, um setor que, enfim, tem tanta história no nosso país, 90 anos de rádio, 70 anos de televisão, né, mas que nesse processo do desligamento do analógico fez o que nenhum lugar do mundo fez, um desligamento sem estresse. A União Internacional de Telecomunicações saúda o desligamento que ocorreu no Brasil, porque ele aconteceu de maneira pacífica, dentro de um processo da radiodifusão perder parte das suas frequências para a introdução do 4G, o setor de radiodifusão, o setor de telecomunicações se uniram e fizeram um desligamento que foi lição para o mundo. Em cima dessa base, em cima desses fundamentos, agora a gente parte para uma nova fase, que é desligar aquilo que falta. Temos pouco tempo, até 2023. O Samir falou bem quando disse que o desafio é grande, mas a gente está preparado. E a gente já começou, em cima das prioridades do nosso ministro, a agilizar aquilo que a gente pode agilizar. Falamos aí do marco inicial, da data de 1º de setembro, que é a data de corte. A Anatel, no GIRED, acelerou. Temos que fazer aqui as honras ao nosso conselheiro Abraão, que foi lá, fez um relato firme, longo, completo, detalhado, e foi lá e apresentou a proposta e teve o consenso dentro do conselho, né? E agora a gente tem tudo para ir para frente. E falando do que a gente precisa fazer, que foi a sua pergunta, Cristiano, aqui no Ministério a gente já vem conversando com a Anatel, no sentido de estabelecer os procedimentos para essa escolha das prefeituras. A gente vai precisar sentar com o setor, ver o que é prioritário, identificar os canais, começar a consignar os canais para fazer
o processo do analógico e do digital, toda aquela experiência que a gente já teve no passado, vai ser importantíssima nesse processo. Lembrar, como já foi dito, né, são em torno de 1.600 municípios no Brasil, 24 milhões de pessoas. Eu pedi para o meu pessoal fazer um levantamento aqui, e, em média, nesses municípios, nós temos 3, 4 programações que são colocadas no ar. A gente tem que manter esses serviços, dando oportunidade de ampliar com a entrada da Astral, né? Então, a gente tem que, primeiro, trabalhar nesse esforço do procedimento, identificação de canais. A gente já tem um grupo aqui informal que está trabalhando da Secretaria de Radiodifusão junto com a Anatel, e a gente identificar, por fim, a lista dos municípios e o cronograma para isso. Isso vai ser feito sempre, né, como a gente tem trabalhado aqui, na orientação de que a gente faz com muito diálogo com o setor de radiodifusão. Vamos precisar trabalhar com os municípios, ver de que forma os municípios aderem ao programa. Lembrando que a gente tem uma troca de gestores em muitos desses municípios, decorrentes da eleição. Então, haverá um tempo aí de aprendizado para os novos gestores desses municípios, e a gente vai ter que trabalhar tudo isso, né? Mas, dado todo o passado que nós temos, da transição pacífica e sucesso global que tivemos, da primeira fase dos grandes municípios, eu estou convencido que esse processo, novamente, vai ser um processo de sucesso. E será muito importante, durante todo o processo, contar com os colegas da Sociedade de Engenharia de Televisão para trazer as suas contribuições. Basicamente é isso, Cristiano. Devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Bom, secretário, muito obrigado. Suas palavras, acho que corroboram tudo o que houve em relação a esse processo. Eu queria destacar aqui da sua fala 3 coisas. A primeira, em relação ao desligamento de Rio Verde, que foi o desligamento mais difícil que nós tivemos. Eu estava lá também no desligamento Nutella, e foi uma luta. Nós chegarmos até lá, foi um marco, porque, como você bem colocou, secretário, é um processo de aprendizado e, consequentemente, de maturação. Eu acho que nós estamos maduros para enfrentar essa segunda etapa. Não tenha dúvida que o compromisso, aqui eu tenho certeza que eu posso falar tanto pela Bert e o Samir pela Abratel e pela SET, de todo o esforço que o setor e a indústria vai conceder para que ele seja plenamente exitoso, porque a gente sabe o quanto ele é importante em termos de política pública. Ana, não lhe deixei por último por má educação, mas eu acredito que a SET, né, com este conhecimento técnico especificamente teu, era muito importante ter a tua palavra final nesta primeira rodada do painel, pela complexidade do desafio. E eu sei que, enquanto eles falavam, você deveria estar processando tudo que deve ser feito ainda. Quer dizer, nós falamos de 1.700 municípios, mas agora com a linha de corte de 1º de setembro, nós vamos ter que ter acesso a quais municípios efetivamente vão integrar este projeto, o desafio de conexão com essas prefeituras. Basicamente, Ana, gostaria de ouvir a posição da SET. Eu sei que tem grupos de trabalho específicos debruçados sobre esse tema. Gostaria de lhe ouvir a respeito da complexidade desse desafio e o que nós temos pela frente nessa fase executiva. A palavra é tua, Ana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Cristiano. Saúdo os colegas panelistas aqui nesse dia. É realmente uma alegria e uma honra fazer parte do painel e estar aqui hoje, num momento tão importante, com um projeto tão vultoso, ainda tão significativo, e que vai, sem dúvida, impulsionar essa segunda fase, né, da expansão aí da TV digital terrestre. A gente, não tenha dúvida, secretário, que você tem toda a tecnologia, toda a engenharia do setor apoiando esse processo, essa segunda fase. Na verdade, eu queria destacar aqui que a gente apresentou na SETES em anos anteriores o trabalho de desenvolvimento da indústria para criação, para concepção, para o desenvolvimento, né, dos transmissores. Então, foi um processo de especificação, de trabalho junto à indústria, para materializar esse sonho de uma construção de uma infraestrutura compartilhada.
Então, isso resultou em diversas provas de conceito, né? Isso começou a abranger outros fabricantes que compraram a ideia e que trabalharam conosco em criar essa especificação, que é o que, de fato, deu corpo, né, para o projeto. O Samir trouxe aí os números, são números gigantescos, e o desafio que está posto para todo esse grupo, né, toda essa cadeia produtiva que a SET representa, fabricantes e radiodifusores, agora dá um gás ainda maior para que esse grupo trabalhe ainda no que está faltando, né? Assim, agora a gente precisa, de fato, que as indústrias, né, se adequem, que os profissionais de instalação se adequem, e como o Karan muito bem destacou, a complexidade é grande do processo, né? E falamos aqui de pontos que são muito importantes que eu queria reforçar. Eu acho que a gente, num processo que a gente tem que buscar agilidade e efetividade, a gente tem que pensar no modelo em que a gente, né, faça a instalação e, junto com essa instalação da infraestrutura, a gente combine o processo de distribuição de kits, porque a gente acha que a combinação desses processos é a forma mais efetiva da gente, né, visitar o município, prover, né, o sinal e dar a condição para que a população receba. Acho que temos aí um trabalho que precisa ser conduzido aí em paralelo, né, de refinar, de detalhar o que são essas características técnicas desse processo. E queria dizer que, para as emissoras, sim, essa lista de municípios é muito importante, né? É algo que a gente precisa se debruçar, é o que vai dar transparência, é o que vai dar segurança no processo, porque os números realmente são muito impactantes para o setor. Então, a gente está muito animado, o setor apoia integralmente o processo e já estamos, de fato, abraçados, né, com essa ideia dessa expansão desde a sua concepção e muito mais nesse momento. Obrigada, Cristiano. Ana, muito obrigado. Acho que você conseguiu resumir o tamanho do desafio, que, salvo engano, em termos de municípios, é maior do que a primeira fase que nós enfrentamos do cronograma natural do processo de licitação, né? Nós vamos como eu digo, nós vamos para o Brasil profundo agora, né? O desafio é imenso, e essa conjugação de instalação do sistema de transmissão, você frisou muito bem, conduzido pelo setor junto à indústria, né, da infraestrutura compartilhada de transmissão, ela foi uma vitória significativa, né? Independentemente do projeto, né, a gente conseguiu avançar em termos também de infraestrutura, o que beneficiará todo o projeto de uma maneira geral. Eu recebi eu estou aqui na condução, na condição de moderador, mas eu também faço a gestão do chat. Perdão, entrou no mute. Eu faço a condução também do chat. Eu acredito que, ao longo dessa primeira rodada, nós conseguimos dirimir todas as dúvidas, mas eu vou direcionar uma específica ao Karan, que talvez não tenha ficado clara, e é muito rápida, Karan. Nós recebemos uma indagação do Flávio Simões sobre quem irá gerir os recursos, continuará a cargo da EAD. Eu acredito que já foi abordado, mas se você puder informar deixa eu citá-lo, Flávio Simões, eu te agradeço. Bom, obrigado, Flávio, pelo questionamento, né? Então, como já foi comentado, né? Só é importante até fazer uma complementação. Nós temos que fazer aí a gestão, um montante de 1,08 bi, né? Desses, como foi comentado, a gente teria aí liberar inicialmente para a etapa 1 esses 658 milhões, mais 162, mais uma reserva de 267 milhões. Então, a EAD ela foi constituída e, sob a supervisão do GIRED, né, o trabalho da Seja Digital, então, vai permitir a continuidade do trabalho para uso do saldo. Fizemos até o questionamento para a nossa Procuradoria, e foi endossado de que a entidade seria responsável, a EAD, sendo constituída pela Seja Digital, para fazer esse trabalho
então, de atender aí a TV digital e manter esse processo que traz tantos benefícios para os domicílios, para diversos interessados, aí, tanto para as operadoras, para a indústria, o comércio varejista, os antenistas, os governos municipais e radiodifusores, etc. Então, continua sendo aí, então, a EAD, entidade administradora da digitalização de canais de TV RTV, conhecida como Seja Digital, a responsável por gerir esses recursos sob a supervisão do GIRED. Perfeito, cara. E aproveitando, basicamente eu gostaria de te ouvir, porque se trata da decisão da Anatel, de forma bem abreviada, cara, por gentileza, para a gente ir para a segunda rodada e tratarmos um pouco do 5G. Na decisão, você citou a linha de corte dos municípios com população de 7 mil até 50 mil habitantes. E a pergunta é, o que vai ser previsto para os municípios com população inferior? E a gente sabe que a decisão do Conselho estabeleceu um faseamento dos recursos. Se você puder ser bem objetivo, eu te agradeço. Não, muito bom, muito bem colocado, Cristiano. A gente não pode esquecer das localidades abaixo de 7 mil habitantes, que serão contemplados na etapa 2, previstas aí para 15 de maio, começar a 15 de maio de 22, após aí a avaliação e a conclusão da etapa 1, que prevê os municípios entre 7 e 50 mil. Então, na etapa 2, se prevê aí liberar o recurso adicional para completar todos os municípios brasileiros. Obrigado, cara. Eu vou acelerar o painel. Nós temos basicamente 16 minutos e eu gostaria de abordar com vocês a segunda grande política pública em andamento. Nós estamos falando aqui de temas macro e atuais, né, que o setor enfrenta sob o aspecto de regulação que diz respeito ao edital de licitação do 5G. E o edital de licitação de 5G traz uma característica que é a necessidade de dirimir as interferências do serviço de 5G em quem ocupa atualmente a faixa, que é o serviço de TVRO. E para isso foram apresentadas basicamente duas soluções técnicas, a solução técnica de mitigação e uma solução defendida pelo setor de radiodifusão, que é de migração dos sinais das operações de TVRO da atual banda C para a banda KU. Secretário Max Martinhão, gostaria de ouvi-lo sobre o edital de licitação de 5G, especificamente no que diz respeito à proteção dos serviços de TVRO, que é justamente o sinal da televisão aberta, livre, gratuita, e qual a política já adotada pelo Ministério como diretriz à Anatel no que diz respeito a esta proteção, e se há ainda alguma política pública complementar em análise pelo Ministério, ou agora estamos falando especificamente de uma decisão pelo Conselho Diretor da Anatel. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Aqui também eu tenho uma história pessoal, né? Eu tenho um respeito pelo TVRO, porque enquanto eu estava fazendo a engenharia de telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí, lá nos idos da década de 90, né, do início da década de 90, né, eu cheguei a instalar muito o TVRO, né? Então tenho muito respeito por esse serviço, né? E sei da importância que ele tem para o interior do país, para regiões periféricas do nosso país, né? Para a população que está na área rural, né? Que a televisão chega por meio do TVRO, mas também porque o TVRO acabou se tornando uma diversidade de programação aberta. Então, muita gente hoje tem o TVRO inclusive, para ter multiplicidade de programações, né, que o satélite provém e que, eventualmente, no terrestre a gente não tem, né? O Ministério já se posicionou a esse respeito, né, da convivência entre os sistemas de TVRO e o futuro sistema 5G. Né? Isso ainda foi naquele momento em que nós tínhamos o MCTIC, né? Então, lá em fevereiro de 2020, deste ano, né, o MCTIC soltou uma portaria 418, portaria muito semelhante àquela que tivemos quando da decisão da limpeza da faixa de 700. Né? E o que essa portaria faz? Estabelece os critérios, as orientações para a Anatel
conduziu a licitação das faixas de 700, 2.3, 3.5, 26 GHz, mas também trata dos critérios de proteção vinculados à faixa de 3,5. E aí que vem um ponto importante, né? A preocupação do governo federal, né, em assegurar, né, e aí solicitar para a Anatel que tome as medidas de melhor eficiência técnica e econômica para solucionar interferências no TVRO operado na banda C, de forma que assegurar a recepção da televisão aberta via banda C para a população do nosso país, para a população afetada, né? A Anatel, aí, o Caram pode falar mais dos trabalhos técnicos que estão sendo realizados, né? Mas durante esse trabalho, inclusive de pensar os arranjos do edital, né? A própria portaria vem e traz questões relacionadas à harmonização de espectro regional e internacional, né? E a adoção dos arranjos de frequência para que haja a convivência, sempre que possível, harmônica e sem interferência entre os sistemas. Mas havendo as interferências, né, e detectados isso, que os vencedores do edital, assim como lá atrás no 700, né, tomem as medidas para ressarcir esses custos, né, seja pelos filtros, seja pela migração, né? Existem vantagens e desvantagens para cada um desses modelos, né? Isso está sendo avaliado pela Anatel, né? E no momento oportuno, isso vai ser trazido tanto para o Conselho da Anatel, como também aqui para o Ministério das Comunicações, para a gente, em conjunto com a decisão maior que vai ser tomada, né, pelo governo federal a respeito do processo, né, possa também tomar a decisão sobre isso. Mas, nesse momento, o que nós temos, efetivamente, é os trabalhos técnicos que estão sendo conduzidos debaixo dessa portaria. E essa portaria do governo federal sempre preocupado em assegurar a recepção da televisão por nossa população, assim como lá atrás, durante o processo 700. Obrigado, secretário. Eu acho que perfeita a fala, quer dizer, a portaria reconheceu esse serviço, né, para esses milhões de brasileiros, que quando não é a única fonte de informação, ela é a fonte complementar, quer dizer, é uma política pública complementar do que nós vimos falando. Eu passo a bola para o superintendente Vinícius Caram, nessa linha, quer dizer, hoje o edital aguarda a deliberação pelo Conselho, o relator é o conselheiro Carlos Baigorre, e esse processo foi submetido à consulta pública, passou por um informe técnico da área de competição, de regulamentação, e do próprio a área conduzida pelo Vinícius Caram. Eu gostaria de ouvir o Vinícius Caram nesse seguinte aspecto: qual foi a posição da área técnica no que diz respeito à proteção do serviço de TVRO? Eu te pediria, Vinícius, que nós temos aí 3 minutos e meio para abordagem de cada um. Se você puder, eu te agradeço. Ainda bem que o secretário Max aí já fez um apanhado geral, então eu vou só complementar. Então, a portaria 418, né, de 31 de janeiro de 2020, então, estabelece aí esse critério para a definição dos beneficiários que terão direito aí à proteção, coloca lá no seu artigo 4º, né, que não pode, é importante todos terem noção do quantitativo aí das pessoas que hoje se fazem uso do TVRO. Então, são 8,6 milhões de domicílios, né? Então, considerando aí 3 pessoas por domicílio, se passa aí de mais de 25 milhões de pessoas a serem aí, que não podem ser prejudicadas no seu direito de receber o sinal de imagens gratuito, né? Pois bem, então nós tínhamos, diante desse quantitativo, dessa relevância, não poderíamos deixar essa população fora. Então, veja que os projetos, tanto o projeto agora deliberado, que vai dar continuidade direto, quanto o do edital, fecham, né, uma política grande aí para o setor de radiodifusão. Então, quando a gente analisou, tínhamos que dar a solução. A solução era a mitigação com a LNBF, foi feito testes, né, assim, a agência permitiu até um prolongamento dos testes para ver, e o NBF foi efetivo, o NBF, mas temos a outra opção de migração. Então, nós temos aí, a área técnica viu que são mais de 7 milhões de beneficiários, né, considerando aí aptos aí, elegíveis a receber aí o kit. Quando a gente vê
a questão da mitigação, um grande problema é a necessidade de uma banda de guarda de 100 MHz entre a faixa de 37 e 38 para permitir o funcionamento do LBF e permitir a demodulação dos sinais TV digital pelo TVRO. Então, esse 100 MB é um ponto preocupante, mas existe a opção. E a outra opção dada foi a solução da migração, onde se portaria, né, daria-se um kit a todos esses, em torno aí de 7 milhões, um pouco mais de domicílios, para o radiodifusor fazer uso da migração para transmitir sinal aberto gratuito em banda KU e permitiu a evolução natural do sistema de transmissão em satélite aberto gratuito, que já é padrão no mundo em banda KU. Então, a ordem de grandeza é um ponto, conforme está no informe, 1,1 bi na solução de mitigação, mais com esses pontos de desvantagens, e a solução de migração na ordem de 1,6, mais uma opção, a vantagem que soluciona definitivamente o problema de avanço na banda C em sistemas IMT. Perfeito, cara, obrigado. Nessa orientação de vocês, pesou basicamente única e exclusivamente a questão econômica ou também como solução técnica? Como é que isso foi moldado no informe? Se você puder só dar uma rápida passagem. Bem, então, vamos avaliar, foi do ponto de vista técnico e econômico. Então, teve a participação das 3 superintendências. Então, do ponto de vista técnico, foi possível, o LBF passou a ser uma solução que até pouco tempo não tinha. A solução de migração sempre foi um ponto factível, né, um ponto de solução definitivamente para esse problema, né? Nosso medo entrou uma estação nova do 5G, tem um TVRO do lado, não tem, fica um pouco da insegurança. E a KU, você teria uma solução técnica definitiva, mas o Conselho Diretor vai pesar aí, né, conjuntamente o colegiado, mas também foi repassado para a área de competição para avaliar a precificação, chegando nesses montantes. Perfeito, cara. Obrigado. Eu passo a palavra à Ana. E, Ana, gostaria de trabalhar contigo o cenário hipotético de obviamente, da adoção da solução da migração, que na avaliação do setor é a única solução técnica e viável, a prova de futuro, né, que libera espectro para o avanço do 5G como uma tendência mundial, mas, basicamente, para o êxito desta utilização da faixa de KU, quais são os statements, né, desta política pública para que ela seja exitosa do ponto de vista do telespectador, do usuário do serviço de TVRO e também dos operadores desse serviço? Muito obrigada, Cristiano. De fato, todos os meus colegas aqui, técnicos e engenheiros da SET, temos acompanhado, né, o processo, os testes e também a evolução do cenário internacional de ocupação do 5G na banda C, e ratificamos e defendemos, então, a solução de migração para a banda KU. Essa solução é uma solução que, se comparada ao processo de recepção e de sintonia de uma televisão terrestre, ele é bastante mais complexo, né? E por conta disso, a gente entende que existem aí uma série de cuidados a serem tomados. A palavra, quando a gente fala desse processo de migração, é, de fato, a continuidade do serviço, né? Existe ali a preocupação de manter a disponibilidade dos conteúdos atualmente recebidos por esse público. Só para relembrar ali os números que o Caran citou, né? O PNAD dá conta de que são mais de 20 milhões de domicílios, e o Caran citou ali a base desse público afetado, potencialmente afetado pelo 5G, o universo das parabólicas. Quem estaria sendo abarcado por uma política pública seria a população de baixa renda. Por isso a gente se preocupa que a política precisa abarcar um processo de instalação desses equipamentos. Então, o processo de migração ele precisa contemplar o processo de instalação justamente
por essa questão, né, da complexidade, da recepção, que a gente falou, e do público-alvo que a gente está falando, um público mais vulnerável. Um outro aspecto que acho que merece ser citado o secretário citou aí a questão da diversidade de programação que existe, né, na parabólica. E, por conta disso, a gente se preocupa em que essa diversidade, essa identidade, né, a complementariedade que existe do serviço de radiodifusão terrestre e dessa oferta de conteúdo que hoje está presente na parabólica, a gente consiga preservar nesse processo. Acho que, do ponto de vista técnico, hoje, são as maiores preocupações do setor. Obrigada, Cristiano. Ana, muito obrigado, extremamente claro. E, novamente, temos outro desafio aí, né, na hipótese que nós acreditamos ser a única solução de utilização da opção pela migração para a banda KU. Samir, por favor, nós estamos aqui no limite do tempo, mas eu acho muito importante a posição da Abratel em relação a este tema e as suas expectativas em relação a esse processo. Bom, Cristiano, vou ser bem breve aqui na minha fala por conta do tempo, mas aqui a gente tem que fazer um reconhecimento por parte do Ministério e pela Anatel, que desde o início reconheceram a importância da TVRO e asseguraram a convivência com o 5G. Todos já falaram aqui, a Ana-Elisa falou muito bem dos dados, são 62 milhões de brasileiros que recebem um serviço gratuito na sua casa, ou recebem exclusivamente por meio da TVRO, ou a utilizam como complementação do serviço de radiodifusão terrestre. E eu acho que o Caran aqui, ele deu o tom das duas soluções. De um lado, nós temos uma solução precária, paliativa e provisória, que é a mitigação. Do outro lado, nós temos a migração, que é uma solução definitiva. Diante disso, não há nenhum outro caminho a ser seguido pela Abratel, a não ser defender a migração, por ser uma solução segura, definitiva. E quando nós analisamos o cenário mundial, há uma tendência de avanço nas faixas mais altas da banda C. Isso vai acontecer no Brasil. Então, caso seja decidido pela mitigação, nada mais estará sendo feito do que varrer a sujeira para debaixo do tapete. É tocar a bola de lado, porque no futuro próximo nós estaremos mais uma vez aqui discutindo a solução para a TVRO, que será a migração. Então, já que nós temos que ter uma solução de imediato, privilegiando 62 milhões de brasileiros, colocando 100% do Brasil digital, a defesa da Abratel preferência seja a migração para a banda KU. Muito obrigado, Samir. Eu tenho um brocardo jurídico, e quem tem formação jurídica, salvo engano, o secretário Max Martilhão e o próprio Samir, que diz o seguinte: quem paga mal, paga duas vezes. Então, é justamente isso que nós queremos evitar. Olha, eu agradeço demais a participação de vocês, a dedicação e o tempo, né, para que nós pudéssemos realizar esse painel. Eu acredito que nós conseguimos, de uma forma, obviamente, abreviada e com os gaps de tempo para aprofundar o tema, mas cumprimos a missão de tratar dessas duas frentes que são verdadeiras políticas públicas e que dizem respeito justamente à regulação desse serviço universal que é a televisão brasileira. Eu agradeço a participação de todos, agradeço o convite da SET e passo a palavra novamente para a nossa host, para a Lívia. Com você, Lívia. Cristiano Flores, muito obrigada. Foi um painel ótimo, muito esclarecedor. E, na sequência, um convidado internacional muito especial. O senador Gordon Smith, presidente da NAB, a National Association of Broadcasters, que realiza anualmente em Las Vegas a maior feira mundial de tecnologia, mídia e entretenimento. Voltamos em breve, fique com a gente.